Amarelinho. Bem louco. Não, bem louco. tá muito legal, tá muito bacana. O pessoal já começou a receber o livro amarelo. E é o que você falou. É uma coisa também que ninguém tem. Os caras não têm isso aqui. Eles não imaginam que a gente seria capaz de produzir isso aqui. Quem tá recebendo já começou a ler. A gente tá recebendo já alguns feedbacks de gente que já tá lendo o livro amarelo, falando, caramba, que coisa interessante e tal. Por quê? Porque é um modo que a gente encontrou não só de financiar a iniciativa de montar o partido, de sustentar os coletores que estão aí trabalhando de sol a sol para fazer a coisa acontecer, mas também de já começar a mostrar pro país, né, aqui veio a saída. opção, né? Aqui veio. O que esses caras querem? O que esse partido quer? Bom, então você compra o livro amarelo, você vai saber o que a gente quer, como a gente pensa, né? Que Brasil que a gente vê hoje e que Brasil a gente está imaginando, né? Então, assim, isso aqui é extraordinário do ponto de vista de enriquecer o debate público e o debate político no Brasil. Ontem eu estava dando uma aula e justamente a aula era sobre o Estado. Então, assim, eu evito muito de dar minha opinião em sala de aula. Quem sabe como eu penso, geralmente sabe porque me acompanha em rede social, acaba vendo eu falar. Mas em sala de aula, muita gente fala, mas qual é a sua opinião? Eu falo, mas a minha opinião aqui não interessa. Eu quero escutar o que vocês têm a dizer. Então, eu sou muito mais um cara que ouve do que um cara que fala quando existe um debate de questões políticas e tal. Então, eu evito ao máximo ficar dando a minha opinião. E aí eu tava falando, só que quando eu fui falar do papel do Estado, aí eu não resisti, né? Eu não resisti. Por quê? Porque as pessoas sequer entendem o que é o Estado. Sim. Né? Esse é o ponto. Tanto que as pessoas não entendem que elas confundem o Estado, instituição Estado, com a pessoa. Então, por exemplo, as pessoas olham pro Lula, não entendem ele como um presidente, que existe um Estado. Não. É o Lula. Lula vai me ajudar a ganhar uma casa. O papel institucional da pessoa é apagado pelo personalismo, né? Exatamente. Então, eu dei um exemplo muito simples para eles. Eu falei assim, imagina você que é o seguinte. Então, assim, o papel do Estado aí, eu passei um negócio na lousa explicando o que é a definição, né? Aí eu falei, eu vou dar um exemplo muito simples para vocês do que é o Estado no Brasil. Então, vocês, todo mundo aqui é jovem, então todo mundo imagina que um dia, ou a maioria de vocês, que quer ter um carro. Então você imagina que você mora no Brasil. Então primeiro, você vai pagar, assim, uma fortuna num carro ruim, né? Num carro basiquinho que não tem nada, você vai ter que abrir o vidro com maçaneta do carro. E você vai pagar, sei lá, 50, 60 mil reais num carro que você vai abrir o vidro com a maçaneta, que você não vai ter ar-condicionado, não vai ter nada, um carro liso. Só que esse carro custando 60 mil reais, você não vai ter dinheiro para comprar ele à vista, obviamente. Você vai ter que fazer 50 prestações ou mais para pagar esse carro aí. Então você vai pagar 2 carros no final. Então, ao invés de você pagar 60, você vai pagar 120 num carro, se não mais. Num carro porcariazinho que você vai ter que abrir o vidro com a maçaneta. Só que não termina aí. Porque ele é caro, porque o Estado te cobra muito imposto em cima desse bem que você está adquirindo, mas ele também vai te fazer pagar 2 impostos por ano para poder andar com o próprio carro que você comprou. Quais são os 2? IPVA e licenciamento, né? Ah, sim. Então você vai ter que pagar 2 impostos para esse carro que você vai pagar em 50 prestações ou mais para poder andar na rua, nas ruas esburacadas que existem aqui em São Paulo, por exemplo. Mas aí você também vai ter que pagar um seguro. Por quê? Porque o Estado não te oferece segurança para você andar com o seu próprio carro na rua, para você poder estacionar seu carro e ir num lugar. Então você vai ter que pagar um seguro. E aí o IPVA que você vai pagar todo ano, ele é de acordo com... É uma porcentagem do valor do carro, que já é muito caro. Então você vai pagar, sei lá, 3 mil de IPVA por ano. Se quiser, vai ter que parcelar também. Porque você também não vai ter dinheiro para pagar à vista. Então você imagina... para você ter um carro, o quanto que você tem que dar de dinheiro para o Estado, né? E aí você pensa o quanto você tem de retorno nisso. Então é assim que você começa a entender qual é o papel do Estado na vida do brasileiro. O quanto ele te custa e o quanto ele te devolve. As pessoas não têm noção disso, cara. Sim, não tem noção nenhuma. As pessoas acham... E as pessoas, assim, como é uma tendência humana, terceirizar a culpa. Então, se algo dá errado para você, é muito confortável você terceirizar para qualquer outra coisa. Então, você terceiriza pro tal do Estado sem saber que você está terceirizando pro Estado.
Então, por exemplo, putz, cara, sei lá, eu não consigo um bom emprego. Cara, eu não consigo um bom emprego por quê? Porque o Estado não me oferece. Você não precisa necessariamente identificar o Estado e entender o problema. Não, não, não. Eu vivo num país onde não tem emprego pra mim. Você joga isso quase que pra um ente metafísico. E é engraçado que quando você vê um representante do Estado, você não liga as coisas. Uhum. Quando vê um deputado, fala, mano, arrumei uma quadra. E você, pô, você é um cara legal. Você é um cara bacana.